Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom pessoal, o tema do vídeo de hoje é a respeito do terceiro templo. É uma das maiores provas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Já falamos isso aqui muito no canal. São as profecias. Profecias que se cumpriram e estão se cumprindo. Elas irão ainda se cumprir durante o período da grande tribulação e tudo vai se encaixar. Todas as peças irão se encaixar perfeitamente. Nenhum livro religioso, eu tenho aqui o Bhagavad Gita, eu tenho aqui o livro de Mórmon, eu tenho aqui o Alcorão, vários livros religiosos que não possuem essa característica de profetas que falaram ao seu tempo, foram relevantes em seu tempo, como Daniel, Jeremias, Ezequiel, e que também são relevantes no tempo de hoje. Agora, com respeito ao terceiro templo, nós sabemos que existe em Israel o Instituto do Templo. Eles estão preparando tudo para a criação do terceiro templo. Se você não sabe, existiram dois templos. O templo foi criado por Salomão, o templo que foi reerguido pelos judeus após o exílio em Babilônia e que foi destruído no ano 70 pelos romanos. E é em Mateus 24 que Jesus fala a respeito do abominável da desolação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus aqui está se referindo à profanação do templo que existiu por parte de Antíoco Epifânio. Engraçado que esse nome Antíoco Epifânio significa a manifestação divina. E esse Antíoco Epifânio, ele é um tipo do anticristo escatológico, porque ele praticou coisas terríveis contra o povo de Deus, porque ele profanou os utensílios consagrados do templo e ele também profanou o altar onde eram oferecidos sacrifícios sagrados, sacrificando ali um porco. E essa prática vai ser repetida pelo anticristo escatológico no novo templo que será reconstruído. Ele falou aqui para os judeus. E essa profecia, ela se realizou no passado e ainda vai ocorrer no futuro, porque, como estamos falando aqui, haverá um terceiro templo, e neste terceiro templo o anticristo vai se assentar, dizendo-se e afirmando ser Deus. Nós estamos chegando a algumas das peças mais importantes do enigma profético mostradas nas Escrituras. Em Apocalipse 17, o apóstolo João recebeu uma visão que revela o futuro e precisamente o que vai acontecer na Terra nos últimos 7 anos antes da volta de Cristo. Nesse capítulo de Apocalipse é dada ao apóstolo uma das mais importantes profecias para que entendamos a razão de ele expor um sistema religioso único e universal, que vai unificar todas as falsas religiões. É o ecumenismo hoje. E já estão engendrando compromissos e também cumprindo agendas para que isso ocorra no mundo. E será justamente mediante este sistema que o anticristo de Satanás vai se apossar do mundo, começando em Roma, da qual fará a sua sede, e depois em Jerusalém. E é lá em Jerusalém que ele vai se assentar no trono, e fisicamente lá no terceiro templo. Eu vou mostrar para vocês aí depois uma propaganda que circula em Israel referente à reconstrução do templo, que é o terceiro templo. E eu tenho esse livro aqui, tá, pessoal? Muito famoso. Eu pesquisei nele para escrever o meu livro, Os Reis que Virão, que é A Agonia do Grande Planeta Terra. Ele foi escrito na década de 70. Esse volume aqui é de 1973, tá? Muita gente que está me ouvindo agora ainda não era nascida, tá? A primeira edição brasileira é de 73. Então é um livro muito antigo.
Ele não virou pó ainda porque eu cuido bem dos livros, tá? Mas eu vou ler para vocês aqui o que ele fala a respeito, bem interessante, tá? Presta atenção aqui, preste atenção. Eu vou ler o que ele fala a respeito desse fato, que é a construção do terceiro templo. A recuperação de Jerusalém, ele diz assim: outro fato importante a acontecer antes da instalação completa do cenário para o período de 7 anos, que é a Grande Tribulação, seria a recuperação da antiga Jerusalém. Muita coisa que vai acontecer ao povo judeu na volta do Messias dar-se-á nas vizinhanças da velha cidade. Zacarias, uns 2.500 anos passados, vaticinou a grande investida contra o povo judeu que morasse perto da antiga Jerusalém ao tempo da segunda vinda do Messias. Os capítulos 12 a 14 de Zacarias descrevem vividamente os acontecimentos por ordem. Ele então faz um esboço desses capítulos decisivos. Neste esboço dos capítulos decisivos, que é o capítulo 12, capítulo 13 e 14 do livro de Zacarias, nós temos aí a descrição de tudo o que vai ocorrer e esses acontecimentos devidamente ordenados. Um é o cerco de Jerusalém por todas as nações. O segundo acontecimento é a descrição da batalha em Jerusalém e seus arredores. O número 3, a revelação em pessoa de Jesus como Messias ao remanescente dos judeus em Jerusalém. Quarto acontecimento é o arrependimento e fé. O arrependimento em fé que haverá nessa revelação pessoal. O quinto acontecimento é a abertura da fonte do perdão a Israel arrependido. E por fim, a volta triunfal do Messias, descrita no capítulo 14, versículo 1 a 21 do profeta Zacarias. Ele diz aqui, lembrando que o livro foi escrito em 1970. Vê-se claro destes capítulos que os judeus teriam de morar na antiga cidade de Jerusalém, estando eles de posse dela ao tempo do triunfal advento do Messias. Jesus Cristo também predisse esta situação no seu grande e último discurso público antes de sua prisão. Avisou aos judeus residentes na Judéia que esperassem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Mateus 24:15. O abominável da desolação tem um sentido técnico judaico, que é profanar o templo por introduzir um gentio ou uma coisa impura no lugar santo, compartimento consagrado, onde somente um sacerdote autorizado podia entrar. Um desses fatos abomináveis da desolação aconteceu uma vez antes na história judaica, quando em 165 a.C., um rei invasor chamado Antíoco Epifânio imolou um porco no lugar santo. O ponto é este: para haver um templo, teria de haver uma reintegração na posse do local desse templo na antiga Jerusalém. Em março e abril de 1967, é ele contando aqui, tá, pessoal? Quando eu fazia preleções sobre este assunto em muitas universidades na costa ocidental dos Estados Unidos, eu disse que se este era o tempo que eu julgava ser, então de algum modo os judeus iam possuir de novo a velha Jerusalém. E aqui está a reação, né? As pessoas, né? Ele diz aqui, muitos riram com a boca fechada, ouvindo-me declarar isto. Então as pessoas acham que a Bíblia é um livrinho, algumas aí, pessoas acham que é um livrinho de conto de fadas, tá? E ele diz aqui, veio então a guerra, em junho de 1967, a fenomenal blitz israelita desses dias. Fiquei perplexo quanto à significação desse fato, até ao terceiro dia de combate, quando Moshe Dayan, o hábil general de Israel, marchou até o Muro das Lamentações, última coisa que resta do antigo templo, e disse,
voltamos ao mais santo dos lugares sagrados para não mais deixá-lo. É escusado dizer que recebi muito poucos telefonemas daí por diante. Outra vez, contra incríveis condições de inferioridade, os judeus inconscientemente montaram a cena para a hora final da provação e conversão deles. Só resta um acontecimento para que a cena fique de todo montada para a parte de Israel no último grande ato de seu drama histórico. É a reconstrução do antigo templo, lugar de culto no mesmo local. Só existe um lugar em que este templo pode ser construído segundo a lei de Moisés. É o Monte Moriá. Foi lá que 2 templos foram previamente construídos. O primeiro por Salomão há 3.000 anos. O segundo foi construído pelos exilados babilônios repatriados há 2.400 anos, mais ou menos. Mais tarde foi completamente reformado por Herodes o Grande, em um esforço para ganhar o favor e a aceitação dos judeus. O segundo templo foi totalmente destruído por Tito e as legiões romanas no ano 70 depois de Cristo. E nós sabemos existir ali um problema muito relevante que pode impedir a reconstrução ou a construção do terceiro templo. E este obstáculo é o segundo lugar santíssimo da fé islâmica, o Domo da Rocha, porque acredita-se que ele está construído exatamente no meio do local do antigo templo. Se isso é obstáculo ou não, o certo é que o templo será reconstruído. A profecia exige. E Jesus Cristo predisse um acontecimento que iria desencadear um tempo de catástrofe sem paralelo para a nação judaica pouco antes de sua segunda vinda. Esta coisa abominável da desolação ou profanação do lugar santo do templo ocorreria na metade dos últimos 7 anos, em que Deus trataria com o povo judeu antes do estabelecimento há muito esperado do reino de Deus. Daniel 9:27. E a profecia de Daniel também indica que um soberano vai se levantar no meio do povo que destruiu o segundo templo, que foram os romanos no ano 70 depois de Cristo, e fará um convênio firme com o povo judeu. Esse tratado vai garantir liberdade religiosa para a reinstalação dos antigos sacrifícios e oblações da lei de Moisés. Este soberano deve provir de uma forma revivida do antigo Império Romano. Então é o seguinte, pessoal, nós devemos concluir que um terceiro templo vai ser reedificado no antigo local da velha Jerusalém. E você pode pesquisar, eles estão até mesmo construindo uma via férrea para levar as pessoas do aeroporto até o templo que será reconstruído. Então podemos dizer que o domínio completo dos judeus pela primeira vez em 2600 anos da antiga Jerusalém e toda essa movimentação que existe atualmente ao redor da construção do templo se apresenta diante de nós como um dos mais importantes sinais proféticos da vinda iminente de Jesus Cristo. O cenário está montado para que outros sinais preditos na palavra de Deus se desdobrem no âmbito da história atual. Então isso é como se fosse um quebra-cabeça, tá, pessoal? É como se você encontrasse a peça-chave nesse quebra-cabeça e que de repente essa peça-chave facilita que todas as peças adjacentes comecem a tomar os seus lugares. Portanto, para todos quantos confiam em Jesus Cristo, este tempo é de eletrizante excitação. Eu vou colocar aí para vocês a propaganda que está sendo veiculada em Israel.
Então, como vocês viram aí, o próprio vídeo, né, a própria propaganda diz: esta é a geração, os filhos estão prontos. E você está pronto para a vinda gloriosa do verdadeiro Messias, o Senhor Jesus Cristo? Tire você mesmo suas próprias conclusões.